Salazar, o dia começa com você soltando a bomba, então, do Marcelo Mariano. Para quem não acompanhou lá no GazettaEsportiva.com, tava em Nárnia, não sabe o que aconteceu. O Salazar, hoje cedo, publicou a informação de que o Marcelo Mariano, que em janeiro tinha sido afastado das suas funções de diretor administrativo do Corinthians, ele oficialmente ainda está afastado, mas o Salazar soltou e comprovou até com foto que não, ele tá operando normalmente. Tá afastado, mas não tá. Então, Salazar, se você puder passar um panorama para o pessoal que não tá tão ligado às vezes nas coisas extra-campo, Marcelo Mariano, a importância dele dentro do Corinthians hoje, por que é tão relevante essa informação de que ele está sim trabalhando? Vamos lá. Quando a gente fala diretor administrativo, o pessoal pode falar, poxa, mas é só um diretor administrativo? O Marcelinho, ele é muito mais do que isso no Corinthians, né? Até ex-dirigentes que saíram de lá falavam, ele é o verdadeiro CEO do Corinthians. Ele que projetou o braço direito do Augusto Melo durante a campanha, durante a gestão, e tanto é que mesmo depois dessa nota de afastamento, ele continua trabalhando como a gente trouxe. Ele é um cara fundamental, importante, que participa desde uma reunião sobre ingressos, sobre futebol feminino, masculino, contratos com patrocinadores, contratos com outras empresas, enfim, é um cara, é um pivô ali, um polo central ali da gestão Augusto Melo. É um homem de confiança do Augusto Melo. E ele virou um dos pivôs da negociação do Corinthians com a VaideBet. Porque a gente trouxe aqui também com exclusividade no dia 10 de janeiro a matéria com o proprietário da VaideBet dando depoimento na polícia dizendo que foi com o Marcelinho que ele negociou. E não reconhecendo o Alex Fernando André, o Alex Cassundé como intermediário. Sim. Depois disso, a gente aqui na Gazeta, nós descobrimos o que o Toninho Dueto, sócio do Gustavo Lima, também não reconheceu o Cassundé como intermediário, se reivindicou como intermediário e, mais uma vez, reforçou de que foi com o Marcelinho que ele tratou tudo. Ou seja, o Marcelinho virou um nome central desse acerto do Corinthians com a VaideBet que está sendo investigado pela polícia. Por causa dessa repercussão muito negativa naquela situação, e era uma semana de votação do impeachment do Augusto Melo, o impeachment seria votado dia 20. A matéria foi publicada dia 10. Houve muita pressão, inclusive interna, de dirigentes do Corinthians de Augusto, ou você tira ele ou eu saio, se você não tirar você vai ser empichado, enfim. E ali, por que demorou para ele sair? Aí a informação que eu tenho de apuração é de que teve que haver ali uma negociação, uma tratativa de como é que nós vamos fazer isso. O Corinthians soltou uma nota no dia 16, dizendo que o Marcelinho pediu para se afastar. A gente sabe que não é exatamente assim que funciona, mas essa é a nota oficial. Tudo bem, mesmo que ele tenha pedido, o fato aí o Marcelinho, que é esse pivô do caso da VaideBet, um cara central da gestão Augusto Melo, e já à época com a imagem muito desgastada até entre aliados do Augusto Melo, que diziam, você tem que largar desse cara, você está se queimando por causa desse cara. E aí nós descobrimos que, apesar dele ter, entre aspas, se afastado, na verdade ele não se afastou. A matéria traz uma entrevista com um funcionário, uma pessoa importante do Corinthians. Trabalha lá diretamente, chega a lidar com o Augusto Melo ali. É claro que a gente gravou, mas preservou o nome e o cargo. Né? Até usei um nome fictício. Mas as aspas ali, o que esse cara relata, o Marcelinho tem trânsito completamente livre no Parque São Jorge, inclusive delega, aprova, não aprova, as pessoas procuram. As pessoas que trabalham lá entendem que ele está trabalhando normalmente. Sem contar que eu mesmo presenciei e tive as comprovações das liberações com credenciais para continuar frequentando a Neoquímica Arena, mas não é na arquibancada, não é na cadeira. É em setores restritos, acompanhando a cúpula normalmente, participando de reuniões na Neoquímica Arena, no Parque São Jorge. E aí, inclusive há 15 dias atrás, na final da Supercopa Feminina, era jogo de torcida única, o Corinthians foi só com a sua cúpula mesmo ali de dirigentes e o Marcelo Mariano era um deles. Eu mesmo cruzei com o Marcelo Mariano no corredor do Morumbi. Vi com os meus olhos e fotografei assim que cruzei com ele. Então, assim, e questionei, enviei para o clube e para o Marcelinho, olha, eu sei que apesar do afastamento, ele está trabalhando, e afirmei ao clube e ao Marcelinho,
que o Marcelinho está trabalhando, que ele continua na rotina da gestão, ele participa de grupos de WhatsApp da diretoria. Nesses grupos, eu tenho os prints aqui dos grupos. E que ele faz solicitações para funcionário, opina, enfim, participa normalmente como se nada tivesse acontecido, como se ele ainda estivesse no posto. Isso é muito grave, porque isso, no mínimo, é uma mentira. Exato. No mínimo, o torcedor está sendo enganado. Porque o clube oficialmente vai lá e diz que o cara está afastado. E a gente descobre que, na verdade, o cara não está afastado. Então, peraí aqui, por que você está agindo dessa maneira? Por que você não quer revelar que ele está trabalhando? Qual é o motivo disso? E eu dei todas as possibilidades do Corinthians se explicar. E o Corinthians preferiu apenas dizer que o Marcelo Mariano é conselheiro do Corinthians. E o Marcelinho também me disse isso. Ele não negou nada e disse, sou conselheiro sócio corintiano. O problema é que existem 300 conselheiros, literalmente, não é uma força de expressão. O Conselho Deliberativo do Corinthians é formado por 300 corintianos, sócios e conselheiros. Só o Marcelinho tem essa prerrogativa. Sim. Então, fica esquisitíssimo. Na minha opinião, não é uma resposta que justifique e é um caso gravíssimo, inclusive para a investigação policial. Porque a polícia teve acesso à matéria, óbvio, porque a matéria foi publicada. E a polícia, eu sei que já recolheu essa matéria para investigar e entender por que o Corinthians, mesmo com o Marcelinho afastado, faz tanta questão de tê-lo por perto e trabalhando e, entre aspas, escondido, trabalhando sem que ninguém soubesse. Qual é a motivação disso? É muito estranho e o que eu acho lamentável é que o clube e o Marcelinho tiveram toda a oportunidade de explicar e preferiram não explicar. Era até sobre isso que eu ia fazer a pergunta para o Salazar, sobre desdobramentos, né? Porque estava pensando nisso, será que muda alguma coisa na investigação? Será que muda uma questão política do clube, da galera ficar mais brava com o Augusto Melo lá dentro? Ou simplesmente, beleza, o Salazar revelou a verdade, o torcedor não está mais sendo vítima de uma mentira, mas a história morre aí. Então, o desdobramento dessa história é a polícia, é mais um elemento para a polícia investigar. É mais um elemento da polícia e para a imagem do Augusto Melo pega muito mal. A gente vai ter uma hora ou outra a votação do impeachment. Sim. Esse tipo de coisa desgasta demais a imagem do Augusto Melo. Ele tem que entender que ele deve essa satisfação para o torcedor em geral, mas o conselheiro e o sócio que vão para essa votação, que terão de votar a favor ou contra o impeachment, eles vão lembrar disso tudo. É isso que eu falo, isso sempre age de maneira indireta. Você pode pensar assim, bom, a votação é sobre o caso Vai de Bet. Certo. Mas o conselheiro, na hora de votar, ele vai falar, cara, é o caso Vai de Bet, é o negócio dos ingressos, é o cambismo, é o Marcelo Mariano, sabe? São muitas coisas, né? São muitas coisas, e você vai desgastando. E o que mais está incomodando, e aí, o que eu acho que o Augusto está jogando contra ele mesmo, nesse sentido, na época eleitoral, o André Sanches fez questão de rotular o Augusto Melo como Pinóquio. Certo. Né? Enfim, ataques de um lado, de outro, o ataque que vinha contra o Augusto era esse, né? De que ele é um mentiroso e tudo mais. E agora, quando a gente começa a pegar, justamente, não é nem uma questão de estar certo ou errado, é a mentira. Sim. Aí você pega uma mentira, 2 mentiras, 3 mentiras. Dentro do clube, hoje mesmo, se você pegar os comentários da matéria aqui, a gente postou a matéria no Instagram, em muitos comentários, poxa, nada do que ele fala é verdade, é o Pinóquio mesmo e tal. Na minha opinião, o Augusto está dando a munição para os caras, isso. Para a oposição, ele mesmo. Porque, de novo, não é uma questão se eu concordo ou se eu discordo do Marcelinho estar trabalhando lá. Não é essa a questão. A questão é que o clube está, de novo, enganando o seu torcedor. Sim. Dizendo, olha, eu afastei, mas não afastei. Sabe por que você está fazendo isso? Afastou e, na realidade, não é isso. O Augusto tem que ficar esperto agora, né, Grande? Porque o Salazar sabe melhor que a gente, mas a gente também publicando as coisas nas redes da Gazeta Esportiva, quando tem uma informação negativa sobre o Corinthians ou qualquer time, o torcedor do time vem xingar quem deu a informação. É verdade. E dessa vez não foi assim. Os torcedores estão incomodados com o Augusto dessa vez. Abrindo não é os olhos, Salazar. né? Abrindo os olhos, essa é a verdade. Acho que é muita porrada que alguns setores, a maioria dos setoristas aqui sofre quando posta alguma coisa negativa sobre o time do coração. Existe uma nova modalidade de torcedor. Qual que é? Eu sou um pouco mais velho, na minha época não era assim, não. Mas é o torcedor que prefere não saber. O torcedor prefere não saber. Você publica e o cara fala, não,
Não, para com isso, não precisa. Tu fala, "Mano, não é possível. Tô fazendo meu trabalho, O cara cara. prefere não saber. Impressionante. Ué, Hoje inacreditável. eu vi um meme sobre isso, era alguém falando, pô, pessoal, se eu estiver sendo corno, não me avisa que eu tô feliz pra caramba, não vamos estragar, tá? É exatamente isso. Sensacional. É exatamente isso, cara. Mas é, Exato. assim, é uma pena, mas a gente não pode também se mudar, enfim, se basear por esse tipo de torcedor. Sim. Sim. É o nosso papel. E é o que vocês falaram aí, pouco a pouco a galera vai entendendo, Sim, vai sim. compreendendo, né? Não é a primeira vez que eu solto matéria sobre o Marcelinho, sempre sobre fatos relacionados às Sim. ações dele, nunca teve juízo de valor em uma Sim, matéria. E podendo provar, né? Ele e procurando sempre antes, ó, quer se manifestar, você não quer explicar, vamos conversar. Eu procurei por ele, se eu não estiver enganado, na quinta-feira, foi quinta ou sexta. Só soltei a matéria segunda, assim, eu dei todo o tempo do mundo, Verdade. sabe? Tem certeza? Tanto que quando eles falaram assim, eu sou conselheiro, você não quer complementar a resposta? Eu escrevi. Eu não Dá quero a segunda É chance. só isso mesmo que você vai responder. Sabe? Dou todas as chances, eu não tenho interesse nenhum em prejudicar o ser humano ali. Justo. Eu tô trazendo a notícia, a informação. O Marcelinho até questionou, poxa, você acha que isso é matéria? É matéria. Você era um cara fundamental na gestão. Aí você é afastado oficialmente e eu descubro que você está trabalhando. É. Com uma investigação Não tem juízo de envolvendo- Não valor, não bate. tenho nada contra você, mas Exato. é notícia, as pessoas precisam saber o que está Sim. sendo acontecer.